Olá, seja bem-vindo à aula sobre os materiais e a posição inicial. Nesta aula, irei falar sobre o time. Irei lhe apresentar o rei, a dama, as torres, os bispos, os cavalos e os peões. Além disso, você vai compreender o que é a ala do rei, o que é a ala da dama, qual é a área de defesa e a área de ataque quando você joga com as brancas, qual é a área de defesa e ataque quando você joga com as pretas. Falarei também sobre o centro menor, o centro maior e, por fim, quem começa a partida. Preparado para os ensinamentos desta aula? Então, fique comigo. Vamos lá! Vamos começar pela peça mais importante, o rei. Preste muita atenção para o que vou lhe falar agora. O rei é você no tabuleiro. O rei é a representação do jogador. Um jogador será o rei branco, o outro jogador será o rei preto. O objetivo do jogo de xadrez é você aprisionar o rei adversário. Então, se você conseguir aprisionar o rei adversário, ou seja, deixar ele sem movimento, você conseguiu dar um checkmate, ou seja, você venceu o jogo. Não se preocupe que mais para frente, no andamento do nosso curso, eu vou entrar em detalhes sobre como aplicar o checkmate. Agora, um dos objetivos dessa aula é você conhecer o que é o rei. Você, sendo o rei, você precisa liderar um time, uma equipe. A peça mais poderosa da sua equipe é a dama. Você possui uma dama e o seu adversário também possui uma dama. A segunda peça mais poderosa da sua equipe são as torres. Você possui duas torres e o seu adversário também possui duas torres. Então, a dama e as suas duas torres são chamadas de peças maiores, ou seja, são as suas peças que possuem maior poder de movimentação no tabuleiro, ou seja, são as peças mais fortes, as que possuem maior força durante o jogo. Fique tranquilo que depois, numa aula mais adiante, eu entrarei em detalhes sobre a movimentação de cada uma dessas peças. Além da dama e das duas torres, você terá 4 peças menores, 2 bispos e também 2 cavalos. Então, em relação às peças, você possui 3 peças maiores, a dama, que é a que tem mais força, e as duas torres. Além disso, 4 peças menores, ou seja, com menor força que a dama e a torre, que são 2 bispos e 2 cavalos. O seu adversário possui a mesma quantidade de peças maiores e peças menores. Além das peças, você tem os peões. Ao todo, você possui 8 peões. E o seu adversário também possui 8 peões que ficam à frente das suas peças. Agora vou lhe passar uma dica muito importante de como você montar o tabuleiro. Você precisará saber disso quando for jogar uma partida real, em um tabuleiro de verdade. Quando jogar pela internet ou contra o computador, não se preocupe, o sistema fará tudo isso por você. Mas quando jogar com tabuleiro real, você precisará saber montar o tabuleiro. Então, eu já ensinei na aula anterior que você monta o tabuleiro com a casa clara à sua direita. Posicionado o tabuleiro, a primeira peça que você vai pegar vai ser a sua dama. Então, primeiro no tabuleiro você coloca a dama e aqui vai a dica. Dama branca, casa branca. Dama preta, casa preta. Depois que você colocar a dama, você coloca o rei. Então, o rei irá ao lado da dama
rei no lado da dama. No lado do rei, você pode se lembrar do conselheiro do rei, que é o bispo. Então, vai um conselheiro para o rei, um conselheiro para a dama. Depois de você colocar os bispos no tabuleiro, você lembra que nos cantos existem as torres. Então, você posiciona as 4 torres no tabuleiro. Aí, a casa que faltar é a casa do cavalo. E você coloca os 4 cavalos no tabuleiro. Quando você terminar de colocar as peças, você pega os peões e coloca os peões na frente das peças em ambos os lados. Pronto! Está montado o tabuleiro de xadrez com as suas peças. Note que cada peça está morando numa casa. Cada peão também está morando numa casa. No xadrez, não é permitido 2 peças morarem numa mesma casa, ou 2 peões morarem numa mesma casa. Sempre cada um terá que morar em apenas uma casa. Combinado? Então, um resumo bem rápido do que falamos até aqui é que você é o rei e você precisa liderar uma equipe, um time, assim como um time de futebol ou um time de vôlei, e esse time terá o objetivo de aprisionar o rei adversário, representado pelo seu oponente. Se o rei ficar sem movimento, ficar aprisionado, você deu o checkmate e venceu a partida. A sua equipe é composta de 3 peças maiores, aquelas peças mais fortes, começando com a dama, que possui mais poder, e 2 torres. Você possui também 4 peças menores, 2 bispos e 2 cavalos, e também 8 peões, com um baixo poder de movimentação. Por isso que o peão ele não é chamado de peça. No xadrez, nós separamos as peças dos peões. Um conceito que eu gosto muito no xadrez é que os integrantes do seu time, eles não morrem. No xadrez, você não mata um peão ou uma peça do seu adversário. O que você faz é capturar a peça, ou seja, se você captura um peão do seu adversário, você retira ele do tabuleiro. Essa peça ou peão, ele não morreu, pois a sua equipe é eterna. Acaba o jogo, você começa com todos os integrantes novamente e se não quiser mais jogar, você guarda todos os integrantes junto com seu rei na mesma caixa. O tabuleiro de xadrez é dividido em 2 alas. É como se você fosse cortar o tabuleiro de xadrez ao meio. As peças e os peões que tiverem no lado do rei são chamadas de peças e peões da ala do rei, assim como as casas. Aqui também temos as casas da ala do rei. A ala do rei é idêntica para ambos os jogadores. Além da ala do rei, temos a ala da dama. Então aqui são os peões, as casas e as peças que são da ala da dama. Além da ala da dama e da ala do rei, temos áreas de defesa e áreas de ataque. Quando você está jogando com as brancas, a sua área de defesa é o seu território, até a metade do tabuleiro. Passou da metade do tabuleiro, você entra na ala de ataque, ou seja, você está entrando no território do seu adversário. Quando você joga com as pretas, é a mesma coisa. A área de defesa é a sua área, o seu território, e quando você passar da metade do tabuleiro, você entra na área de ataque, ou seja, você está entrando no território do seu adversário. Você está entrando no território das brancas. Um conceito muito importante no xadrez é o centro. Este é o centro menor, que são as 4 casas centrais do tabuleiro. Depois, mais adiante, no nosso curso, você vai entender por que ele é tão importante. Além do centro menor composto dessas 4 casas, temos o centro maior,
que é toda essa área das casas em verde. Então temos o centro menor e o centro maior. No xadrez, sempre é feito um sorteio para quem irá jogar com as peças brancas ou as peças pretas. Quem jogar com as peças brancas é aquele que deverá começar a partida. Então aqui temos o início de uma partida, as brancas começam, depois mais adiante você vai entender como é o movimento de cada peão e de cada peça. Aqui estou lhe mostrando que quando as brancas fizerem um movimento, as pretas são obrigadas também a fazer um movimento. Ou seja, no xadrez você não pode pular a vez. Você sempre é obrigado a movimentar um peão ou uma peça. As brancas movimentaram o cavalo, as pretas movimentaram o seu cavalo. E assim o jogo vai se desenvolvendo. Cada um faz um movimento de cada vez. E você vai liderando a sua equipe de acordo com as estratégias que você está escolhendo para até chegar no checkmate e vencer a partida. Chegamos ao final desta aula. Você aprendeu que o rei é o seu representante no tabuleiro, que você possui um time com o objetivo de aprisionar o rei adversário e aplicar o checkmate. Você aprendeu o que é a ala do rei e também o que é a ala da dama. Lhe expliquei o conceito do centro menor e do centro maior e também lhe expliquei que quem começa a partida é sempre o jogador com as brancas, que o movimento é obrigatório e cada um faz um movimento de cada vez. Aí também, muito importante, lhe ensinei nessa aula como você faz para montar o tabuleiro. Muito obrigado por ficar comigo até o final desta aula. Encontro você na próxima. Fique comigo. Vamos lá!